Bem, então, o que nós vimos? Um dos métodos mais utilizados em cálculo numérico para se calcular de forma aproximada a raiz de uma função. Então, você tem uma função, ela tem o seu gráfico, não ficou bom. Você tem uma função geralmente complicada. Aí essa função, vou fazer uma função assim, essa função f de x, e você quer calcular aproximadamente a raiz. O que a gente viu? Qual que é o método de Newton? Você precisa do ponto inicial. Todo algoritmo tem o seu ponto inicial para começar o algoritmo. São as condições iniciais do algoritmo. Senão o algoritmo não vai. Então, você não sabe onde está a raiz. Aqui você não sabe onde está a raiz. Como é que você pode saber mais ou menos onde está a raiz? Usando o método gráfico. É uma tentativa. Então, não existe uma regra geral para você começar a encontrar o ponto, a você obter o ponto inicial. Aqui que está um dos grandes problemas. Dependendo do ponto inicial, o processo não vai a lugar nenhum, ele pode ficar oscilando e não chegar perto da raiz. Certo? Você não tem garantia que o método vai funcionar. Não tem garantia assim geral. Se você escolher um ponto bom, um ponto razoável que já esteja mais ou menos próximo da raiz, o método vai funcionar, mas não é garantia. Não é garantia. A bissecção se você sabe que a raiz está naquele intervalo, você vai fazendo bissecção, você vai chegar perto da raiz. A bissecção é o método mais seguro que você tem. Qual que é o defeito dele? Ele é muito custoso, muito custoso em termos computacionais, você tem que fazer conta demais. E dependendo da situação, isso tem um custo computacional, demora. Então, você usa o método de Newton. Então, a gente viu o método de Newton. Então, você tem um ponto, você vem até aqui, acha a reta tangente. O que acontece é que você conhece essa reta tangente. Essa reta tangente é a derivada no ponto x0, x menos x0, mais f de x0. A gente já demonstrou isso. Aliás, vocês sabem desde o cálculo 1. Isso é a coisa mais importante do cálculo 1. A reta tangente. Nesse ponto aqui, que é o ponto x0, f de x0, ela é derivada da função no x0, que multiplica x menos x0 mais f de x0. Observe quando o x for x0, você está no ponto f de x0, está no valor f de x0. Então, essa é a equação da reta. Tendo a equação da reta, você tem esse pontinho aqui, porque basta você igualar isso aqui a zero. Quando você iguala isso aqui a zero, você encontra esse pontinho. Nós já fizemos esse raciocínio. Aí você sobe até aqui, acha esse ponto e acha outra reta tangente, acha o outro ponto x3 e vai repetindo o processo. Nós já fizemos isto e chegamos no seguinte algoritmo. xk mais 1. O que é xk mais 1? É o ponto amanhã. Quem vai ser o ponto amanhã? xk mais 1 é o ponto amanhã. Quem que ele é o ponto amanhã? É o ponto de hoje, menos o f de hoje, f do xk, dividido pela derivada também de hoje. Ponto de hoje, ponto de hoje, ponto de hoje, f de x, f' de x, aí você encontra o de amanhã. E aí o processo vai. Nós fizemos isso está no ponto 3.4 do nosso livro, Método de Newton. Ok? Está aqui. Esse método tem um problema. Qual que é o problema? O problema desse método. Ele tem um problema.
ele tem uma dificuldade. Ele tem uma dificuldade. Dificuldade. Ele tem uma dificuldade. Você tem que calcular a raiz, calcular a derivada. O que é isso aqui? É a derivada da função. Você tem que calcular a derivada. E se a função for complicada, você às vezes não consegue calcular a derivada. Às vezes você não consegue calcular a derivada. Então, existe esse problema. E também o cálculo da derivada pode ser custoso, pode ser trabalhoso. Né? Tem derivadas que são complicadas. Você tem uma função, às vezes a função é pequena, vamos dizer assim, mas a sua derivada é muito grande. Vocês lembram? Derivada, às vezes derivada do produto, derivada do primeiro, do segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Às vezes a derivada ela é uma função muito maior, muito mais complexa que a própria função. E aí fica trabalhoso você. Então o método de Newton tem os seus problemas, como todo algoritmo. Nenhum algoritmo é perfeito, ele sempre tem seus problemas. O problema é. Então, nós vamos ver aqui mais um método que é uma variação do método de Newton. Ele é uma variação do método de Newton. Quem entendeu o método de Newton vai entender esse método sem problema. Então, ele não traz nenhuma nova dificuldade. Esse método, ele tem o nome de método das secantes. Método das secantes. Ele está aí no livro nosso, certo? No 3.4.1. 3.4.1. Opa, desculpa. Está no ponto 3.5. 3.5. Olha, o 3.4.1 do livro, ele fala da ordem de convergência do método de Newton. Eu vou pular essa parte um pouquinho mais complicada, mais sutil, que é a ideia de convergência de algoritmo, quer dizer, o quão rápido um algoritmo está se aproximando do que você quer. É um pouquinho mais complicado, eu vou pular essa parte e vamos ver essa variação chamada método das secantes. Qual que é a ideia? Primeira coisa, não se lembre lá do segundo grau. Você tem um círculo. Se a reta toca num ponto só, é reta tangente. Se a reta toca em dois pontos, a gente chama de reta secante. Certo? Então, reta secante é a reta que toca em pelo menos dois pontos. Reta tangente toca num ponto. Então, tá aí a palavra secante que você usa desde lá do ensino médio. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia do método secante? É o método de Newton sem que você precise fazer derivada. Que era o grande problema do método de Newton. É evitar você ter que fazer derivada. Essa que é a ideia do método secante. O resto ele é absolutamente igual. Então, você tem a mesma coisa, você tem a função, certo? Você tem a função, e aí, no lugar de pegar um ponto só, você pega dois pontos. Então, no lugar de pegar um ponto só, você pega dois pontos. Dois pontos. Agora aqui nós vamos ter que... Tem um problema de contar aqui, que a gente vai ter que ver esse problema da contagem. Se começa... Vou começar a contar do jeito que a gente pegou um ponto x0, não pegou? Agora, você vai pegar dois pontos. Então, pegar o x0 e o x1. Opa, então já é diferente. Dois pontos. Aí esse ponto vem aqui, e define o ponto x0, f de x0. O ponto, esse pontinho aqui é o x0, f de x0. Ok. Aí você vem agora com x1
e tem mais esse outro pontinho aqui, que é o x1, f de x1. Você tem 2 pontos. Ah, bom. No lugar de pegar a reta tangente aqui, você pega o quê? A reta secante definida por esses 2 pontos. Esse ponto aqui define uma reta secante. Não é mais uma reta tangente. Reta secante. Ora, observe que a reta secante, ela é essencialmente próxima da derivada. F' de x0 é aproximadamente f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. Isso aqui é a inclinação da reta. É o A da reta. Isso aqui é o A da reta tangente, isso aqui é o A da reta secante. Isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente, isso aqui está relacionado com a reta tangente, e esse aqui com a reta secante. Então, eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu tenho a equação da reta. Tenho a equação desta reta. Se eu tenho a equação dessa reta, eu tenho esse ponto. Por quê? Porque eu tenho a equação da reta, basta achar onde a reta corta o eixo. Eu não vou repetir a conta, porque ela é idêntica à conta que eu já fiz para o método de Newton. Então, tenho a equação da reta. Logo, posso calcular o ponto x3. Eu posso calcular esse ponto x3. E agora? Agora eu faço tudo de novo. Eu venho, subo aqui, tenho o ponto x3, f de x3, aí eu pego e calculo, a reta secante de novo. A reta secante. Com esses 2 pontos. Este. Calculo a reta secante. Então, outra reta secante. Com essa outra reta secante, que eu sei calcular a expressão dessa reta, eu calculo o ponto x4. E depois a coisa vai andando. Eu pego o x4 com x3, calculo outra reta secante. Depois aí calculo o x5, x5 com x4, e aí o processo vai andando. Então, é o mesmo raciocínio que nós já fizemos. Vamos ver como é que... Ok? Tá entendido aqui. O livro traz o desenho direitinho, certo? Então, vamos apagar aqui para fazer nossa continha. Olha, como que era o método de Newton? Xk mais 1 é igual a xk. Isso, o método de Newton, xk mais 1, e a forma aqui, que esquece toda hora, menos f de xk sobre f' de xk. Este aqui é o Newton. Como é que fica a secante? Método secante. O que mudou? Nada. A reta, só mudou a equação da reta. Então, no método da secante, você tem... O que você tem no método da secante? O método da secante, você tem que xk mais 1, eu vou fazer igualzinho, está no livro aqui, ele é igual, amanhã é igual o hoje menos, certo? O f de hoje, observe, está idêntico aqui, amanhã, hoje, dividido pela derivada.
mas eu não quero a derivada, porque eu não quero calcular a derivada. Então, no lugar da derivada, eu vou pôr a inclinação da reta secante, que nós já calculamos. Quem que é a inclinação da reta secante? É f de xk menos f de xk menos 1, que é o pontinho de ontem. Eu preciso do ponto de hoje, o ponto de ontem dividido pelo ponto de hoje menos o ponto de ontem. Esse pedaço aqui é equivalente, é próximo desse. A reta secante é próxima da reta tangente. Portanto, as inclinações são próximas. Então, a fórmula de Newton vira essa fórmula, é a mesma coisa que para deduzir isso aqui eu só precisei da equação da reta tangente. Para deduzir isso aqui eu só preciso da equação da reta secante. Tá aqui a fórmula. Essa daqui é a fórmula. Certo? Essa daqui é a fórmula. Mas para ficar igualzinho ao livro, vai ficar igualzinho ao livro, o livro trabalha essa conta aqui, ele simplifica essa conta aqui, ele simplifica essa conta. Não sei se é muito vantagem, mas a gente não gosta muito de fração sobre fração, né? Denominador sobre uma fração. A gente não gosta muito disso, que pode confundir. Então você tem que tirar o mínimo aqui, fazer uma continha, que é uma continha simples, e você chega na fórmula final. Fórmula. Você chega na seguinte fórmula. Xk mais 1 é igual xk menos 1, que multiplica f de xk menos xk. Eu vou ter que pagar aqui. Menos f de xk. Menos xk, f de xk menos 1, dividido, isso tudo por f de xk menos f de xk menos 1. Ver se eu fiz tudo certinho aqui, né? Ninguém precisa saber essas fórmulas de cor, gente. Ninguém merece ficar decorando fórmula para tudo quanto é lado. Ninguém merece. Esta daqui é obtida daqui. Exercício. A partir daqui, chegue aqui. É só você fazer as contas aqui. Esta é igual a esta. Muito bem. Esta é uma variação. Mas aqui tem também um ensinamento, que é uma observação importante. Esse algoritmo não é em um passo, é em dois. Isto é, para saber o que acontece amanhã, eu preciso saber o que aconteceu hoje, mas isso não é suficiente, eu também tenho que saber o que aconteceu ontem. Então, eu preciso de saber o que aconteceu hoje e ontem para saber o que vai acontecer amanhã. A gente fala que o algoritmo é em dois passos, certo? O algoritmo ele depende de duas condições para trás, de hoje e de ontem. Isso é interessante, certo? Isso é comum na teoria dos algoritmos. Então, esse algoritmo aqui dá a fórmula. Agora é só fazer exercício. A gente pode pegar todos aqueles exercícios que fez o método de Newton, fazer pelo método das secantes. Começa. Agora tem um probleminha como é que você começa a contar. Se você começa a contar, porque aqui eu pus k menos 1. Se eu chamei aqui de x0, então esse k é 1, né? 1 menos 1 dá 0. Então esse aqui seria o x0, aqui seria o x1. Então eu acho razoável começar com x0, x1, e aí você começa a contar o método. Ok? Então tá aqui, tem um exemplo feito aqui no livro. Não se preocupem muito com essa parte de erro relativo e ordem de convergência. Não vamos, por enquanto, olhar isso. E você só tem que fazer o método. Para aplicar isso aqui, você tem que fazer uma tabela. Aí esse trem de tabela para fazer o algoritmo, cada um faz de um jeito. Não existe uma regrinha, cada um se organiza na sua cabeça
para fazer do jeito que gosta aqui. Tem que fazer uma tabelinha, senão você se perde. E aí eu peço, faça em 3 passos, faça em 4 passos. Quantos passos você faz com o método das secâncias? Ok? Então tá bom.